Oi, hoje eu vim gravar um vídeo. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo de registro de monólogos pra postar. Eu ia colocar essa câmera, eu tô aqui na varanda, né? Por isso que eu tô usando essa luz de flash, que fica bem engraçada, mas que na verdade eu até gosto. Acho que dá essa vibe reflexiva, combina com o tema de monólogo, né? E aí eu ia colocar a câmera num lugar posicionada pra eu não ter que ficar segurando. Só que aí a Gaia sentou no meu colo. Como vocês podem ver, é muito raro quando ela faz isso, porque geralmente ela está preocupada em ter medo da Nina. Então eu não vou fazer o absurdo de tirar ela do meu colo. E eu vou ficar aqui até o tempo que ela quiser que eu fique. E aí, como já faz um tempo que ela tá aqui, vou começar a gravar o vídeo assim mesmo. Então, eu decidi que seria legal fazer esse registro, assim, de alguns monólogos que tenho frequentemente. Porque às vezes eu faço umas reflexões, sabe? Às vezes eu falo até em voz alta, inclusive, como aconteceu hoje. Geralmente quando eu tô no banho ou saindo do banho, acho que é um momento muito meditativo pra mim. Que eu só deixo minha mente pensar em várias coisas sem nem perceber que isso tá acontecendo. Oh, meu Deus! Ai, chegou toda! Deitou. Não sei se tá dando pra ver nada. Que tô usando a câmera de trás, né? Por causa do flash. Então, e aí são reflexões assim, sabe, que eu acho legais, né? Que às vezes nem tem coisas muito complexas, muito importantes, assim, mas que às vezes são coisas assim, extremamente aleatórias, mas que eu acho interessantes e que queria compartilhar com alguém. E aí, claro, né, que eu podia compartilhar com qualquer pessoa, mas às vezes eu quero compartilhar com uma pessoa em especial que sou eu mesma, do futuro. Porque acho que são coisas que eu gostaria de ter em registro pra Vanessa do futuro. E aí, eu costumo muito escrever, né? Algumas coisas. Só que nesses casos, eu fico com preguiça de escrever. Porque as coisas que eu escrevo, eu sinto que elas são muito coisas que eu não compreendo na minha cabeça, assim, que tá meio bagunçado, que eu não consigo encontrar uma linearidade e tal. E aí eu começo a escrever, são coisas que geralmente estão me tumultuando por dentro. E aí eu começo a escrever e aí eu vou compreendendo muitas coisas enquanto eu escrevo. Às vezes não, às vezes não aprendo nada, continuo na mesma confusão, mas enfim, é um processo muito terapêutico, muito de descobrimento, muito de cura também. E aí nesse caso, assim, que é só um monólogo, sabe? Só uma reflexão que já aconteceu, que essa reflexão que eu vou compartilhar nesse vídeo, ela já aconteceu na minha cabeça, em voz alta, inclusive. E aí eu só queria registrar ela, sabe? Não tem, assim, algo de muita descoberta que eu pretendo conseguir com essa reflexão. E aí eu fico com preguiça de escrever, né? Porque eu já sei tudo que vou falar. Então eu decidi gravar em vídeo e deixar esse monólogo registrado para quem sabe ele se tornar um diálogo, né? Só que com a Vanessa do futuro. Então, o que eu tava pensando hoje, durante e depois do banho, eu tava refletindo sobre presentes e sobre como às vezes a gente pode pensar neles como uma exteriorização, né? Transformar em algo concreto, em algo material, algo que reflete nossas relações e nosso estado interno com aquela pessoa que a gente está presenteando. E também
essa luz me cega. E aí eu não consigo raciocinar. Mas vamos lá. Por isso que eu não tô olhando muito direto pra câmera, inclusive. Peraí, deixa eu pensar aqui. Então, sobre presentes, e aí eu construí um paralelo, assim, sobre como nossas relações e as histórias que a gente cria com outras pessoas, a gente pode imaginar elas como uma construção eternamente em mudança. Uma construção permanentemente mutável. Então vamos lá. Eu comecei a pensar sobre isso porque eu tava refletindo sobre os presentes que eu já dei para as pessoas, porque tá chegando o aniversário do Tomás e aí eu comprei um presente para ele. Acho que posso falar, porque eu acho que ele não vai ver esse vídeo antes do presente chegar. Não sei se eu vou postar esse vídeo antes do presente chegar. Nem comprei ainda, na verdade. Só eu tava pesquisando e aí eu decidi comprar 5 barras de chocolate artesanal, que eu peguei num site aí que vende vários chocolates artesanais de diferentes marcas, diferentes sabores. E aí eu escolhi 5, que eu achei que ele ia gostar. E chocolate artesanal é um pouco caro, né? Então cada barra era tipo 20, 24 reais. E aí eu tava pensando que esse talvez foi um dos presentes que eu mais paguei caro, assim, que eu já dei pras pessoas. Acho que além desse, teve o tênis que eu dei pra ele uma vez. E aí eu fiquei pensando nos presentes que eu dei, assim, porque eu sou um pouco mão de vaca, né? Eu tenho um pouco de dó de gastar dinheiro. E aí acho que eu acabo, sei lá, escolhendo dar presentes que custam mais barato, mas que tem mais valor emocional. E aí eu fui pensando em todos esses presentes e aí eu comecei a pensar que... e aí eu fui pensando nos presentes que eu já dei para as pessoas. E aí eu me dei conta que eu e a Má, a gente não costumou trocar presente, assim. Acho que eu não lembro de ter dado nenhum presente pra ela de aniversário e não lembro também se ela já me deu algum presente de aniversário. Acho que a gente só... Assim, a gente já se deu alguns presentes em momentos aleatórios. Tipo, tenho isso aqui, amiga. Não vou mais usar, não quero mais, você quer? E a gente vai se dando coisas assim. Mas a gente nunca teve esse negócio de trocar presente. E aí eu pensei no porquê disso, né? Porque ela é uma pessoa que eu amo muito, assim, que é muito importante pra mim e que geralmente presente é algo que a gente usa pra demonstrar carinho, né? E aí acho que talvez, como a nossa relação, minha e dela, é muito estável, assim, tipo, a gente... né, morou junto por 3 anos e a gente se via todos os dias e era uma relação, assim, talvez de todas as relações que eu tenho, seja a relação mais constante, assim. Então acho que a gente, ao invés de trocar presente, a gente sempre trocou muito tempo. Então a gente sempre estava muito junta, a gente sempre conversou muito, a gente sempre teve ótimas reflexões juntas. A gente sempre se ouviu muito, se respeitou muito. Então, assim, eu acho que às vezes o presente, ele chega não só para demonstrar carinho, mas também para preencher espaços que faltam na relação. E aí acho que nesse caso da minha relação com a Má, não havia essa necessidade de se preencher coisas com presentes, né? Porque a gente já tinha essa prova da nossa boa relação o tempo todo. E
E aí, apesar, né, tipo, que eu falei que eu vivia com ela todos os dias, por muito tempo, isso também acontece com a minha família. E ainda assim eu dou presentes pra minha família, né? E aí pensei no porquê disso. E aí existe, claro, que o fato de ser algo mais tradicional, né? Porque eu sou filha, então meus pais me deram presente a vida toda. E aí, né, existe essa retribuição, existe o Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, mas também a minha relação com a minha família, ela, apesar da, mesmo na época que eu morava com eles e passava o dia inteiro com eles, esse tempo, essa troca de tempo, essa troca de presença, ela acontecia muito menos e acontece ainda muito menos do que na minha relação com a Má, por exemplo. Então, como eu falei, eu converso muito com a Má, a gente compartilha muito nossas coisas internas, a gente reflete muito junto, e isso não acontece com a minha família, né? E aí, acho que essa troca, assim, de presença mais profunda, né, do nosso ser, ela não tem tanto na minha família. Então, esse é um espaço que falta, que talvez seja preenchido um pouquinho por essa materialização que são os presentes. E aí, o Tomás é uma das pessoas que eu mais gosto de presentear, assim, que eu mais me dedico nos presentes, que eu mais penso, que eu mais gosto, assim, me sinto bem em dar coisas que acho que ele vai gostar, que vai agradar, que ele vai ficar feliz, né? Porque, obviamente, quero ver meu namorado feliz. E aí, isso significa que falta muita coisa na nossa relação? Não necessariamente. Coisas assim, tipo, nossa relação tá ruim, nossa... Enfim, quero mudar essa parte, não quero falar desse jeito. Vou falar de outro jeito. E aí, eu pensando nisso, né, eu pensei que talvez o que falte muito na nossa relação, que seja muito preenchido por presentes e que acho que é muito real, assim, acho que faz muito sentido, é a presença mesmo, literalmente, né? Porque a gente namora à distância e aí dar presentes, dar coisas materiais é uma forma de estar presente na vida dele enquanto eu tô longe. Então, todos os presentes que eu dou, eu sempre tive muito carinho, muito cuidado em fazer, mais do que em comprar. É que às vezes eu fico sem ideia, né? Então, acabo comprando, mas mesmo assim, são coisas que eu gosto de pensar. E aí me traz, né, esse acalanto, assim, de saber que nos momentos que eu não estiver lá, ele vai sempre ter alguma coisa que vai lembrar ele do quanto ele é querido por mim, né, do quanto eu me importo com ele e tal. E aí, algo que eu achei muito representativo disso foi que o primeiro presente que eu dei pra ele foi uma caixa com 12 envelopinhos, que era pra ele abrir um envelopinho por mês. Que aí dentro desse envelopinho tinha um tipo de presente, a maioria não, todos, que eu fiz, né, que eu customizei, ou era uma cartinha, ou era um mini bonequinho de biscuit, o tio Airo, ou enfim, alguma coisa. E aí, o aniversário do Tomás é dia 30 de março, e a gente começou a namorar dia 24 de fevereiro. Então foi muito no começo do nosso namoro e eu dei pra ele um presente de duração de 1 ano, né? Então assim, eu nem sabia quanto tempo ia durar a nossa relação. E aí, eu acho isso muito louco, muito representativo. Porque no começo do nosso relacionamento, foi uma época que acho que eu mais sentia essa distância, sabe? Não que a saudade passe, assim, não que a gente se acostume, que melhore. A saudade continua, a gente continua sentindo saudade, mas é um sentimento que eu já tô sentindo há 3 anos, né? Então, querendo ou não, a gente acostuma com a presença desse sentimento, mesmo que ele não passe. E aí, no começo, como era algo novo, esse relacionamento à distância, essa saudade era algo que eu percebia o tempo todo. Era algo, assim, que estava muito claro, né? Que eu não sabia ainda lidar com isso. Então, na maioria das vezes, se não todas as vezes no começo, que a gente se via, na hora de despedir eu chorava. No intervalo que a gente ficava sem se ver,
eu sentia a presença dessa saudade o tempo todo, tipo assim, em vários momentos do dia eu ficava pensando, meu Deus, estou com saudade. Eu ainda sinto saudade o dia inteiro, mas já não é mais algo que fica na minha cabeça o dia inteiro. E aí, sempre que tava perto da gente se ver, tipo assim, faltando uma semana, eu já ficava assim, meu Deus, só uma semana. E aí faltava 4 dias, e aí chegava assim, tipo, era pra ser amanhã, eu enlouquecia, né? Ficava com dor de barriga, ia no banheiro e tal, várias vezes. Enfim. Então, no começo era algo que eu sentia muito mais, né? Essa distância, porque era algo muito novo. E aí achei isso muito representativo, né? Porque dar uma coisa que ele ia ter que abrir todos os meses era essa materialização, de fato, dessa presença que eu queria ter na vida dele, né? Então, algo que todo mês ele ia abrir uma cartinha, um presente pra lembrar de mim. Não pra só lembrar de mim, né? Mas pra ele sentir esse carinhozinho, sabe? Esse quentinho no coração, essa presença desse presente material. E aí, pensando nisso, né? É engraçado também que logo no começo do nosso relacionamento, então fazia tipo um mês que a gente tava namorando, e eu comecei a namorar o Tomás, sei lá, 2, 3 semanas depois que a gente começou a conversar. 4 semanas antes de eu começar a namorar o Tomás, eu não fazia ideia que ele existia. Então foi uma coisa muito rápida. E aí é muito louco esse sentimento, né? Porque nunca acreditei muito em amor à primeira vista. Sempre achei que amor era uma coisa que se construía com o tempo, e ainda acho. Mas foi algo que eu senti, que aconteceu de fato. E aí, uma prova, assim, que... Não uma prova, mas uma referência que eu consigo ter desse sentimento, sem querer ficar racionalizando esse sentimento que nós dois sentimos quando a gente se conheceu, né? De ficar tipo, meu Deus, conhece faz 4 dias, já tá falando que se ama. Acho que um outro sentimento que eu consigo fazer esse comparativo, que valida muito o sentimento que a Vanessa do passado sentiu e a confiança doida que ela teve naquela época, é com os sentimentos que eu sinto por animais, né? Relação com outros animais, não seres humanos. Então, por exemplo, quando a Ferrugem chegou aqui em casa, que nem faz tanto tempo, acho que foi mês passado. Não, enfim. Quando ela chegou aqui, eu nem conhecia ela, nunca tinha visto ela. E aí, ela tava castrada, né? E aí fazia uns 3 dias que ela tava aqui em casa, eu acho. E aí eu já olhava pra carinha dela, olhava aquela carinha fofa, a coisa mais gostosa do mundo. Eu falava, Ferrugem, eu te amo, sabe? E fazia 3 dias que eu conhecia aquela gata. E mesmo assim era um sentimento que acontecia. E que a gente não fica questionando o fato da gente amar um gatinho. Porque, né, sei lá, a gente é estranho. E aí, apesar de eu não ter todos os pilares, sabe, todas as construções de um amor bem estabelecido pela Ferrugem, porque eu nem conhecia ela, eu ainda nem sabia os traços da personalidade dela, né, porque ela tava acabada de sair da castração, tava meio anestesiada e tal. Esse amor, assim, o espaço para esse amor se construir já estava estabelecido, por isso que eu relacionei ele com uma construção. E então, assim, apesar desse amor ainda não, né, estar assim estabelecido entre as duas pessoas, entre mim e Ferrugem ou entre mim e Tomás, logo no começo o espaço para esse amor acontecer já estava estabelecido. Então a presença desse sentimento já existia. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, isso vai se construindo, né? Isso vai se abrindo cada vez mais, vai abrindo portas, vai abrindo janelas, vai criando jardins.
E aí a gente vai trabalhando nessa construção, na nossa casa, onde a gente... Gente, louca, né? Já tô aqui pirando nas ideias. E aí, uma coisa muito doida também é que mesmo quando a gente deixar, talvez, por exemplo, eu e o Tomás, mesmo se a gente não tem esse relacionamento pra sempre, né? Se a gente terminar um dia, essa construção, ela ela vai ter existido, assim, ela não vai deixar de existir do nada, né? E não necessariamente porque a nossa relação não existe mais, que essa construção, ela vai parar, ela vai deixar de estar sendo construída. Muito pelo contrário, eu acho que como isso, a nossa história, né, tipo, o nosso relacionamento, ele vai sempre ter feito parte da minha vida, assim, por um período muito importante e aí, a pessoa que eu serei no futuro, ela será, assim, completamente influenciada pelo meu passado. Então, pela história que eu tenho com o Tomás e por essa construção que a gente construiu juntos desse amor, desse relacionamento. Então, quando eu lembrar do meu passado e quando novas coisas, novas experiências acontecerem na minha vida, isso vai fazer eu olhar pro meu passado. Misericórdia, parei o vídeo sem querer. Espero que eu tenha salvado, nem olhei ainda. Mas se não tiver salvado, nossa, eu vou ficar tão triste. Mas enfim. E aí, quando eu estiver no futuro com essas novas vivências e tal, eu vou olhar para o meu passado sobre novas perspectivas, né? De jeitos que eu nunca tinha olhado antes. Então, vão existir nuances, assim, vão existir coisas da nossa história que vão ser construídas. Então, talvez eu olhe coisas com mais carinho, talvez eu olhe coisas de formas diferentes. E aí, a minha percepção do passado vai mudar. Então, apesar do nosso relacionamento talvez não existir mais no futuro, essa construção do nosso relacionamento e do sentimento que eu tenho, né, no presente do futuro, o que eu já tive por ele, isso faz parte da construção, né, e de tudo que a gente teve juntos. Então, essa construção ela vai estar sempre em modificação. E aí, eu percebo isso com o relacionamento que eu tive com o Luan, por exemplo, que foi um relacionamento curto, assim, que a gente quase não se viu presencialmente tanto, mas que apesar disso foi um relacionamento importante pra mim na época, foi sincero, foi muito gostoso. E aí, hoje em dia, quando eu lembro, né, dessa história, eu não tenho mais contato com ele, mas quando eu lembro dessa história, eu vejo ela sob novas perspectivas. E aí, às vezes, essas novas perspectivas faz eu amar um pouquinho mais o Luan que eu já amei. Não o Luan que existe agora, mas o Luan que eu já amei. E outras fazem eu cair por terra algumas coisas, né? Então, talvez olhar de longe o Luan que existe agora faz também eu amar um pouquinho menos o Luan que eu já amei. Então, não só, né, a nossa construção ela vai se construindo ao longo do tempo, depois que essa relação perde o contato entre as duas pessoas, mas ela vai se modificando de maneiras boas e maneiras ruins. Então, alguns cômodos, algumas coisas vão ficando abandonados, né? Porque, enfim, isso vai ficar na nossa memória, a gente vai esquecendo coisas, a gente vai esquecendo detalhes. Então, o tempo vai passando e o tempo atua né, na nossa história, nessa construção, assim como ele atua em tudo. Então, essa construção, ela vai sentir os impactos do tempo também. E então, algumas coisas vão ficar abandonadas, algumas construções vão cair, algumas coisas, como eu disse, vão cair por terra e outras vão continuar florescendo. E eu achei isso muito doido. E aí, queria compartilhar essa metáfora, essa metáfora pra Vanessa do futuro, pensar nela de novo depois e ver o que ela acha sobre isso no futuro.
E era isso. Tchau. Ah, hoje é dia 19. Hoje é dia 19 de março de 2021.